Opa, meu nome é Daniel Gesine e eu preparo pessoas para o sucesso no microfone, para multiplicar as oportunidades na vida por meio desse sucesso. E hoje vamos falar sobre como fazer gracinha sem medo de passar vergonha em público. É claro que talvez seja um leve exagero aí, porque já que as pessoas têm pânico de falar em público, quanto mais de fazer gracinha em público. Mas tem jeito, pessoal, tem jeito de fazer gracinha sem aquele receio, sem aquele temor de constranger todo mundo e ficar com vergonha alheia. Tem jeito. Na verdade, você pode sentir mais à vontade se você estiver acostumado a passar vergonha, claro. Talvez o meu momento, o topo da minha carreira em passar vergonha tenha sido um seminário sobre casamento que eu dei para mais de 100 pessoas e eu decidi cantar uma música para minha esposa. E se você me conhece um pouquinho, você sabe que cantar não é o meu forte. Mas eu decidi, pratiquei enormemente, aprendi a tocar a música Princesa do Amado Batista. Aquela quando te vi pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. No, God! No, God, please, no! No! Bem, deu pra notar, né? Deu pra notar a encrenca. Tava lá preparado, preparei o violão, treinei muito em casa, cantei, enlouqueci todo mundo. Chegou na hora, eu não tava nervoso no seminário, mas na hora de cantar fiquei nervoso. Esqueci de ligar o microfone do violão, ninguém ouviu nada, eu só vi eu cantando desafinado. O pessoal ficou com aquele sorriso meio amarelo, mas eu cantei até o fim, todas as repetições, e foi um sucesso. Como comédia, claro, né? Como, assim, homenagem, ficou a coragem, ficou o desprendimento de chegar e fazer aquilo. E eu aprendi também que uma vergonha daquele tamanho não me mata. Até gera um pouco de misericórdia. Mas esse não é o sentimento que você quer gerar quando fala em público, né? Você não quer despertar o sentimento de pena. Você quer, no máximo, né, na pior das hipóteses, despertar indiferença. E na melhor das hipóteses, despertar um sorriso, uma alegria, uma risada e uma conexão maior com o público. Então, como fazer isso? Com segurança, como fazer isso com segurança? Primeira coisa, piada. Não conte piada de jeito nenhum, não conte, é ruim. Se você falar que vai contar uma piada é pior ainda. Por quê? Você fala assim, vou contar uma piada, pessoal. E aí o pessoal olha e fala, tá bom, vai, já tô vendo que eu vou ter que rir pra não ficar constrangido, pra você não ficar constrangido, vai ser pior e tal. Quando encaixa, você não fez mais que sua obrigação. Quando não encaixa, é bem constrangedor. Então, piada não conte. Nem o pessoal que faz stand-up fala que vai contar uma piada. Então, por favor, não faça isso, tá bom? Primeira coisa, piada não conte. Outra coisa que você não deve fazer, não fala que você vai contar uma história que aconteceu com você, que foi muito engraçado. Eu vou contar um negócio que aconteceu comigo, não, foi tão engraçado e tal. Aí você começa a contar, conta, plá, termina. Aí fica todo mundo olhando pra você. Você vai lá e fala, é que vocês deviam estar lá. Ora, você não estava lá, então, você não estava lá. Por que você contou? Eu não estava lá mesmo, você sabia que eu não estava lá. Não tinha 100 pessoas lá. Então, não conta, vai, não conta. Nada de contar piada, nada de falar que vai contar algo que foi muito engraçado. Porque as duas formas de você desafia as pessoas. E as pessoas ficam lá, tá bom, tô aqui, vai. Quero ver se você vai me fazer rir mesmo ou se eu vou achar engraçado mesmo. Então, não fala nem que vai contar uma piada, nem que foi engraçado. Como é que você faz? Como é que eu faço? E eu faço sempre. Todas as vezes que eu falo em público, seja profissionalmente, seja na igreja, seja no concurso, eu brinco muitas vezes. Talvez seja o lugar que eu brinque menos seja aqui no vídeo, mas eu brinco muitas vezes. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? O que eu faço? Bem, eu coloco as gracinhas, as tiradas no enredo ou na história. Eu coloco numa história ou no enredo. Quando eu coloco na história uma gracinha, um exagero, uma surpresa, algo que eu imagino na minha cabeça que vai ser engraçado, ela fica diluída no enredo. Então, se as pessoas acharem graça, elas vão rir. Elas veem a surpresa, elas veem a brincadeira e elas riem. Às vezes elas dão um sorrisinho interno, elas até gostam. Às vezes elas não riem, elas não acham graça. O que é normal, elas não acham graça. Só que a gracinha está inserida na história. E a história segue. Então, se ela não achar graça, o que aconteceu? Não sei. Nada, porque a história seguiu. Ela, no máximo, pode ficar com uma pulga atrás da orelha e falar, eu acho que ele tentou fazer uma gracinha e não foi feliz. Mas enquanto ela está nessa dúvida, você já seguiu a história e ela tem que prestar atenção. Então, você não fica com vergonha, as pessoas não ficam com vergonha. Em alguns momentos, você pode até achar graça sozinho. É divertido também, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Mas você não fica com vergonha alheia, porque está inserido no enredo ou está inserido na história. Você simplesmente segue adiante. E quando as pessoas acham graça, olha, com o tempo você vai perceber
que algumas dessas gracinhas funcionam. Se você fizer essa palestra várias vezes, você pega as gracinhas que funcionam e aumenta ela, e trabalha para que essa gracinha funcione mais ainda. E você pega as gracinhas que você tentou e não funcionaram, por mais que você goste delas, você vai lá e arranca e joga fora. Excuse me, Mikhnovich. Ok? Mantém e foca nas gracinhas que funcionam e arranca as que não funcionam. Eu tento fazer gracinhas absolutamente todas as vezes. Todas as vezes que eu falo em público, eu tento fazer gracinhas, muitas gracinhas. Não o tempo todo, claro, porque tem uma mensagem, a mensagem é o principal, mas eu tento fazer várias, diversas gracinhas. E sempre, absolutamente todas as vezes, há um conjunto, uma, duas, três, que não entram. As pessoas não acham graça. Eu, quando eu estava preparando, eu achei uma graça, morri de rir, achei que ia ser incrível e tal. Chegou na hora, ninguém ri, ninguém acha graça. E o que é absolutamente normal, porque toda gracinha, ela tem um momento, tem timing e tem nicho. Às vezes eu erro o momento, erro o timing. Às vezes o nicho, que tem um conjunto de pessoas que acham graça é muito pequeno e aí não dá movimento, né, elas não respondem, o público ali não responde, mas ela está inserida na história. Então eu sigo adiante, eu não sofro, as pessoas não sofrem, as pessoas não ficam com vergonha alheia. E mais, por eu tentar muito, tem um conjunto de gracinhas que entra. E essas gracinhas que entram, a gente começa a ver, opa, entrou. Essa aqui leva pro próximo, entrou de novo, ótimo. Essa aqui fica. Essa aqui não entrou de novo, corta. Vai embora, rua. Não pode ter pena, porque é assim a dinâmica, né? Não pode ter pena. Não funcionou, por mais que você goste, corta fora. Funcionou, mantém, reforça. E como você pode? Colocando, inserindo no enredo, inserindo na história, você pode testar muitas. Com o tempo, você vai ter um conjunto grande de gracinhas, seguras, testadas, que você pode testar. Quer ver um exemplo? Tem uma que eu uso, sempre funciona, 90% das vezes, quase 100%, quando eu estou terminando e vai ter um intervalo depois. Quando eu estou terminando uma apresentação e vai ter um intervalo depois, eu costumo fazer assim. Então, pessoal, agora é o momento do intervalo, por favor, vamos ser disciplinados. Esse intervalo tem no máximo 10 minutos. Eu peço cooperação de vocês. Vamos então dar um intervalo de no máximo 10 minutos, ok? Combinado? Combinado. Então vejo você em 15 minutos. Tá, e aí desligo. Sempre que eu faço isso, 100% das vezes, as pessoas acham graça. Eu confesso que eu nem acho tanta graça nisso. Mas eu li isso num livro, que sempre funcionava, e eu falei, tá bom, vou testar. Eu realmente achei meio tosco, mas vou testar. E não é que dá certo. As pessoas sempre acham graça desse troço. Vai entender. Mas só testando que eu pude perceber. Então, por favor, quero encorajar você a testar. Falar em público pode ser menos estressante. Quando você brinca, é muito menos estressante para você e para as pessoas. Se você inserir na história, você vai ver como você pode testar muito dessas gracinhas. E só aprende quem testa. Se você não gosta, não sente vontade de jeito nenhum, ok, algumas pessoas são assim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas são divertidas no dia a dia, nas conversas, mas elas têm medo de fazer isso em público. Essa é a forma de você testar. Teste muitas vezes. Você vai ver como você vai se divertir muito mais, ok? Divirta-se. E se você curtiu esse vídeo, por favor, não esqueça de seguir o canal. Não esqueça também de ser avisado. Clica aí no sininho, badala, toca aí, aperta esse sininho para você ser avisado. Afinal de contas, eu só vou conseguir levar você a ser um sucesso no microfone e a multiplicar suas oportunidades se a gente estiver mantendo o relacionamento. Então, por favor, siga aí, vá curtindo, fala aí o que você quer, sobre o que você quer ouvir, porque eu preparo. A quantidade de livros que eu já li foi tão alta e de coisas que eu já experimentei é tão enorme que as coisas já se repetem. Eu posso te ajudar, mas eu preciso saber do que você está precisando. Então, por favor, comenta aí, diga o que você achou, vamos conversar e eu vou poder te ajudar cada vez mais. Esse é o meu papel aqui, tamo junto nessa cruzada contra a chatice no palco. Eu e você, bora!